repetir. A performance humana sobrecarrega e escraviza. Só a fé em Jesus dá descanso e produz alegria. Vamos então ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Obrigado, viu, querido? Pode ser um só. Acharam a passagem? Então diz assim a palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 3, verso 1 a 3. Caso eventualmente você esteja sem Bíblia, não tem problema, porque o texto também está projetado aqui na tela, tá bom? Então você poderá acompanhá-lo de qualquer forma. Diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, Senhor, porque acabamos de ler o texto da Tua palavra. E te pedimos, em nome de Jesus, que o ministério do Teu Santo Espírito atue em todos nós, de modo que haja iluminação, e iluminação que produza compreensão daquilo que será exposto. Eu peço também a atuação poderosa do Teu Espírito sobre mim, que vou expor essa passagem. Tu sabes das minhas tremendas limitações e todo o potencial que eu tenho de atrapalhar o entendimento destes queridos e queridas que estão aqui. Então, Senhor, me ajude no sentido de transmitir com clareza, com simplicidade, a Tua palavra, mas também não com menos profundidade. Atua em mim, ó Deus, para que eu possa ser um canal límpido, por meio do qual a Tua mensagem possa fluir e chegar ao coração de todos nós aqui. Eu oro assim, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu penso que seria interessante apresentar para vocês um pouco do contexto da carta de Paulo aos Filipenses, para que nós entendamos por que Paulo está dizendo o que ele está dizendo aqui. O contexto geral dessa carta é de uma igreja que se encontra ansiosa e preocupada. Paulo, ele escreve essa carta para a igreja que ele plantou, e essa plantação pode ser verificada ali em Atos capítulo 16. Depois de um tempo, Paulo é preso. Inclusive, a carta dele aos Filipenses é classificada, categorizada como carta da prisão, porque quando ele a escreveu, ele estava preso. Então, a igreja de Filipos, os filipenses, souberam da prisão de Paulo. E por causa disso ficaram tremendamente preocupados, alguns deles até desencorajados, porque afinal de contas o seu grande plantador estava preso. E talvez alguns deles concluíssem com isso que, uma vez Paulo preso, o evangelho seria contido, seria represado. Contudo, não é isso que acontece. Então, Paulo, ele escreve essa carta, entre outras razões, para trazer paz para o coração daqueles irmãos, para que eles ficassem tranquilos em relação à sua condição. De fato, ele estava preso. De fato, ele estava em condições inóspitas. Contudo, ele estava alegre. E ele sabia que, ao saberem da alegria dele, mesmo naquela condição, traria para a igreja paz. Aquela ansiedade seria dissipada. Mas Paulo também escreve essa carta para agradecer pelas ofertas que foram enviadas por aquela igreja para ele.
Além disso, ele escreve essa carta para tratar de um conflito que estava acontecendo entre eles. E também escreve para dar boas notícias a respeito de um irmão daquela igreja que fora enviado por ela para levar aqueles donativos, aquelas ofertas para o apóstolo Paulo. Porque ele precisava dar boas notícias a respeito dele, a respeito de Epafrodito. Porque Epafrodito, no cumprimento dessa missão, adoeceu gravemente. E aí, ele chegou ao ponto de quase morrer. A igreja de Filipos soube disso. Então, imagine a preocupação. O apóstolo Paulo está preso e um dos nossos irmãos, que foi enviado para atender às necessidades de Paulo, também estava numa condição terrível, quase morreu. Então, Paulo escreve essa carta para dar boas notícias a respeito de Epafrodito, porque ele havia se recuperado. Que coisa maravilhosa. E então, Paulo, ele chega aqui, depois de ter falado a respeito de Epafrodito, porque ele fala a respeito desse irmão exatamente nos versículos anteriores ao capítulo 3. E agora, então, ele vai tratar de outras questões que não foram tratadas até aqui. Então, até aqui, ele já deixou muito bem claro que ele estava bem. Preso, sim, mas alegre. Também acabara de dizer que Epafrodito estava recuperado. Maravilha. Então, agora, ele vai se encaminhar para o final da sua carta. E esse é o contexto imediato dela. Ou seja, depois de ter falado a respeito da condição de Epafrodito, Paulo vai se encaminhar para a conclusão da sua carta para tratar das outras questões, particularmente as outras duas, que ele ainda não abordou até aqui. E é por isso que ele chega aqui no versículo 1 do capítulo 3 e diz: finalmente, meus irmãos. Uma tradução mais literal dessa palavra seria quanto ao mais. Ou seja, quanto aos outros assuntos que eu ainda não abordei, eles serão foco da minha abordagem a partir de agora. E aí, quando ele inicia essa abordagem, ele aponta para um imperativo da alegria. Ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor.